Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal e você quer aprender espanhol, então está no lugar certo. Aqui a gente vai aprender espanhol. E vamos lá direto ao ponto, sem muita coisa, né? O conteúdo que a gente vai ver hoje é a diferença entre três verbos: hablar, decir e contar, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, já se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse daqui, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai começar. Vamos ver a diferença entre esses três verbos, né? Que são hablar, decir e contar, tá bom? Então, tem algumas coisas aqui que eu vou ler em espanhol e depois eu vou explicar em português. La diferencia entre hablar y decir en español es clave para evitar confusiones, especialmente para hablantes de portugués brasileño, donde el verbo falar puede cubrir ambos conceptos em certos contextos. Então, isso quer dizer o seguinte: em português, às vezes dá para usar falar no sentido de dizer e tá tudo bem. Porém, em espanhol não é assim. E aí, quando for explicar os dois, né, de forma simples, falar e depois dizer, eu vou mostrar, olha, aqui daria para usar falar nos dois sentidos. Porém, em espanhol não, tá bom? Então, fiquem ligados. Vamos começar com hablar. Hablar se usa para el acto de comunicarse o conversar en general, similar a falar en portugués. Se refiere a la acción de emitir palabras o mantener una conversación y puede acompañarse de preposiciones como con, para indicar con quién se habla, o de, sobre, para indicar el tema. Então, palavra-chave aqui é esse daqui. Uma conversa de maneira geral. Conversar de alguma coisa de maneira geral, tá? Vamos para os exemplos. Hablé com minha amiga ayer. Hablé com minha amiga ayer, né? Falei com minha amiga ontem. Falei de maneira geral. Do que eu falei? Não sei, né? Especificamente o que eu disse para ela? Não sei, né? Falei com ela, tá? Hablamos de política. Beleza. Especificamente o que da política? Ah, não sei. De política. Então, é de maneira geral ainda, né? Falamos sobre o projeto. Falamos sobre o projeto, tá? O que ela te falou do projeto? Ah, não sei, né? Então, continua sendo de maneira geral, tá? Então, vamos para o verbo decir. Ó, decir se usa quando se quiere comunicar algo específico. Es decir, el contenido de lo que se expresa. En portugués se traduce como dizer, pero en muchos casos también puede ser falar. Puede usarse con la preposición a para indicar la persona a quien se dirige el mensaje. E aqui é onde a gente vai ter aquela pequena confusão, né? Então vamos lá. Tem algumas coisas aqui que eu não vou explicar especificamente nesse vídeo, né? Tem outros vídeos que vão aparecer por aqui em algum lugar sobre complemento direto e indireto em espanhol. Eu vou explicar melhor como usar os pronomes, enfim, tá? No caso aqui, vamos focar no verbo decir, tá? Então, le dije a mi hermano que vendría. Le dije a mi hermano que vendría. Eu falei para quem? Eu falei para o meu irmão. Tá vendo? Preposição a. E o que eu falei para ele? Que vendria. Aí, em português, eu poderia falar: disse ao meu irmão que eu viria. Ou também poderia falar: falei para o meu irmão que eu viria. Tá vendo que os dois casos são possíveis em português? Em espanhol, isso é possível com o verbo decir, né? No caso aqui, está no passado, tá? Pretérito perfeito simples. Tá bom? Vamos para o próximo. Dijo la verdad. Ele disse a verdade. Ou ele falou a verdade. Tá vendo? Dá para usar os dois. Só que tanto esse aqui quanto esse daqui é exatamente o que ele falou. O que ele falou? Que viria. O que ele falou? A verdade, né? Então,
É por isso que, nesse caso, a gente usa os verbos, o verbo dizer, que é uma coisa mais específica, tá? Então, o mais difícil aqui desse assunto, né, desse vídeo, é o seguinte: diferenciar hablar de decir. Então, para recapitular aqui, hablar a gente vai falar de maneira geral, conversa de maneira geral. Decir para comunicar algo mais específico, tá bom? E aqui temos o terceiro verbo, que é o verbo contar, que assim, é a mesma coisa que em português, né? Temos até três casos, mas são os casos que a gente tem em português também. Então, aqui não é tão difícil de entender, mas mesmo assim, eu vou ler aqui, tá? Contar se usa para relatar ou narrar hechos, histórias ou informação. É similar a contar em português. Suele implicar una secuencia o detalle en lo que se comunica. También puede usarse para indicar el número o cantidad de algo. Además, en expresiones como cuento contigo, significa confío en ti o puedo contar con tu apoyo, ¿no? Entonces ahí tenemos essas duas definições, né? Para isso, né? Mostrando confiança em alguém, tá? Então, se a gente para pensar, na verdade são três, né? Vamos ler a definição e o exemplo. Relatar ou narrar hechos ou histórias. Mi abuelo me cuenta historias de su juventud. Meu avô me conta histórias da juventude dele, tá? Indicar número ou quantidade, né? Contar, né? Puedes contar quantas manzanas há em la cesta? Você pode contar quantas maçãs há ou tem na cesta? E por último, né? A expressão de confiança. Cuento contigo, cuenta conmigo, né? En este proyecto, cuento contigo para ayudarme. En este proyecto, cuento contigo para ayudarme, né? Neste projeto, eu conto com você para me ajudar, tá? Então, é basicamente isso, tá? Farei um outro vídeo onde eu vou pegar frases para usar esses três verbos em contextos diferentes, tá? Então vai ser uma segunda parte, onde a gente vai ver algumas frases e analisar uma de cada vez, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar para alguém que está aprendendo espanhol, se inscreva no canal, compartilhe e deixe um comentário se você quer saber de algum conteúdo especial, né, que você tenha dúvida, talvez, deixa aí nos comentários que eu farei um vídeo para você falando sobre esse assunto, tá bom? Tchau, tchau, até mais.